Então, quem vai ser responsável, quem vai garantir o trânsito desse chorume sem prejuízo para a população de qualquer espécie, seja afundamento de rua, seja esburacamento de rua, seja não vazar chorume dos veículos pelas ruas da cidade, pelas estradas da região, e quem vai garantir a manutenção das vias públicas, não só aquelas que vão diretamente ao empreendimento ou que o circundem, mas todas as vias da cidade, porque não se tem estradas diretas para o local do empreendimento. Você tem que passar por ruas da cidade em algum momento. Então, nós vamos ter de 300, 400, 500 caminhões carregados de lixo passeando pelas ruas de Araçatuba. Bom, primeiro que esse número de 500 caminhões de lixo, eu não sei qual foi a base que você utilizou. Não é esse número de 500 caminhões de lixo. Segundo, o tratamento, existe sim um documento no qual a estação de tratamento tem capacidade e está apta para receber o chorume gerado por esse empreendimento. Então, existe, sim, esse documento... Não. O armazenamento. O sistema, o tratamento, talvez, a forma que a pessoa, ao redigir a fazer a redação final, ela previu, colocou tratamento, porque ele faz parte do sistema de tratamento. Isso, mas o tratamento será feito fora de Araçatuba. Mas isso está claro também no estudo. Olha, e também está claro no estudo que o tratamento será externo e é apresentado, inclusive, um documento da estação que receberá, que tem a capacidade para receber esse documento. O tratamento externo ele é mencionado apenas na questão da unidade de resíduos de serviço de saúde. Salomé, o chorume ele é global. Você está... São características diferentes. O líquido gerado na unidade de tratamento de saúde e do aterro sanitário. Agora, essa informação, de qualquer maneira, essa informação, ela consta no EIA e é apresentado um dos anexos do EIA também. Tá certo? Então, existe, eu não me recordo agora, mas existe um dos anexos do EIA que é, inclusive, a anuência, a manifestação, a anuência da estação que vai receber, que tem capacidade para receber esse chorume. Bom, falou-se muito de todos os pontos e que basicamente está se discutindo a teoria do risco integral. Toda vez que se vai trabalhar com questões ambientais, tem que se pensar no pior, o que vier é lucro. Isso daí é justamente para atender o artigo 225 da Constituição Federal. Tá? Eu não falei também que eu estou como consultor técnico da OAB aqui de Araçatuba. E também não falei para vocês que uma especialidade nossa é a avaliação patrimonial para todos os fins. Então, só para dar um toque nessa questão de valorização das terras, me desculpe, eu já tenho vários trabalhos publicados, inclusive um prêmio que eu já ganhei, em que propriedades ao redor de ETE, de aterro, de lixão, a tendência é diminuição vertical de preços. Não existe aumento de preços, não existe valorização de preço de terra no entorno. Pode haver, sim, uma valorização de lotes urbanos para outros empreendimentos que, porventura, possam vir para cá. Acho interessante o otimismo de vocês em um aumento de 4 vezes o trabalho feito, em aumento de 4 vezes o que se gera hoje de resíduo na região para o que vocês pretendem captar. Isto aqui só na nossa região. Como eu não sou nascido aqui, eu já disse um tempo que eu não sou araçatubense, eu sou araçatubista, escolhi Araçatuba para viver, mas estou aqui desde 1978, eu conheço muito bem o ritmo de crescimento de nossa região. Vai ser difícil, em 20 anos, vocês conseguirem quadruplicar isso aí, essa geração e tudo mais. Então, não tenho como... Isso são somente breves comentários. Tá?
E também, como nós trabalhamos em meio ambiente, vocês também, a gente sempre pensa global e atua local. Se nós pensamos em globalização, nós pensamos também em proteção da nossa questão ambiental, do nosso patrimônio ambiental. Araçatuba tem um déficit de árvores absurdo. Araçatuba tem um déficit ambiental a ser recuperado absurdo. Eu não estou falando que eu sou contra nem a favor do empreendimento. Eu estou analisando de forma puramente técnica, tá? E vinculada na legislação. Fora disso, amores à parte, eu tenho propriedade rural perto de onde está sendo instalado e eu moro no condomínio onde esses caminhões vão passar em frente. Então, se eu for levar para o lado pessoal, minha posição seria negativa. Mas eu estou falando único e exclusivamente como técnico. No trabalho de vocês, eu vejo algumas discrepâncias que podemos até discutir fora, porque isso vai caminhar um pouco mais, tá? Mas principalmente alguns pontos muito grandes. 500 toneladas de resíduo construtivo a serem utilizados dentro do próprio empreendimento. Vai me desculpar, quem colocou isso não faz ideia do que sejam 500 toneladas de resíduo de construção. Eu conheço bem como trabalho no gerenciamento disso daí. Já visitei, já estudei, já fiz projetos e tudo mais na área. Então, existem alguns probleminhas aí. Cogeração de energia, eu não vi anotado em lugar nenhum. Você falou que a disponibilidade de energia para vir as empresas para cá, a energia que nós temos aí justamente é o gás metano. Você não tem outra energia para tirar dali. Tá? Então, não foi falado isso aqui. Eu não vi isso aqui no RIMA. O EIA não li a fundo. Tá? Analisei a matriz de avaliação de impactos de vocês, que é uma coisa que a gente sempre dá nos cursos daí, e observei 2 impactos positivos e 44 impactos negativos. Evidente que, como técnico, numa matriz de avaliação, você dá muito mais ênfase aos negativos do que aos positivos. Mas tem coisas que a gente não pode concordar. A partir do momento que vocês colocam alteração de qualidade de águas superficiais, uma possível contaminação com vazamento, como um nível de impacto baixo. A partir do momento que nós impactamos a água e influenciamos na questão de vida, o nível de impacto é sempre alto. Não existe na matriz de vocês nenhum impacto diferente de baixo e médio. Tá? O que foi de estranhar. Mesmo quando falo de questões financeiras, de renda da população, desses 34 funcionários, ou daqueles 100 que vocês trabalharão para construir esse empreendimento. Sim, e no RIMA de vocês prevê que os 34 é do gerente até o posto mais simples dentro da empresa. Tá? Existem outros pontos também que nós precisamos discutir, que você disse que o empreendimento não está sendo licenciado para resíduo classe 1. Então, ele está sendo licenciado para classe 1. O aterro sanitário não. O aterro Mas sanitário espera um O aterro sanitário e não o aterro industrial. Mas aqui vocês falam que depois do autoclave, isto vai para o aterro. Então, está escrito aqui. Isso. Que depois Mas que ele não é mais classe 1 depois que ele passou pela autoclave. Teria que ficar mais claro. E também a classe Talvez 3. na colocação, a forma que nós nos colocamos, a gente pode ter se colocado muito também. É um momento em que nós estamos aqui sobre sabatina. Não, 8 pessoas exatamente. aqui nos questionando, nos colocando, e é certo, né, que a gente pode, eventualmente, na hora de colocar aquilo que a gente conhece, aquilo que foi estampado no estudo, de uma forma talvez um pouco diferente do que é, mas o aterro é um aterro sanitário, não um aterro industrial, e dentro do centro de gerenciamento de resíduos, por isso o centro, né, que são 3 unidades. Uma unidade que é apta para receber resíduos classe 2, da indústria, em codisposição da indústria e dos centros urbanos. Uma unidade de autoclaves, que essa sim, que é para tratamento de resíduos de serviço de saúde. É importante que hoje esse resíduo está viajando 180 quilômetros. O resíduo daqui, a gente nem se preocupa com o que o pessoal de lá está pensando do nosso resíduo aqui. Então, é outra questão também fundamental. E outra que é uma premissa, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é não reutilizar aquele resíduo que tem um proveito, que pode ser agregado. Esse valor de 500 toneladas é como o senhor mesmo disse, é o mais severo. Dentro da realidade, ele pode ser inferior, mas para avaliação de impacto, foi considerado um número de 500 para a gente ter a segurança, a margem de segurança de que, se nós atingirmos esses números, ainda o empreendimento é viável. Eu entendo. Outra coisa também que eu atuo bastante é com perícia ambiental.
E uma coisa que eu tenho analisado e tenho encontrado nos meus trabalhos é justamente a questão do passivo ambiental. Eu já vi aterros outros que, passados o seu prazo de vencimento e da responsabilidade prevista no EIA, nas empresas contratantes, esses aterros simplesmente foram deixados como está. E, depois de um certo tempo, houve a desestabilização desses aterros. Vocês estão sabendo muito bem, está previsto aqui, que vocês conhecem, que a nossa região ela é composta basicamente de latossolo, tá? Latossolo, podizol, vocês citaram como margissolos, a nova nomenclatura, ok? E sabe muito bem que a compactação, os técnicos, vocês sabem muito bem que a compactação de solo aqui é extremamente complicada para esse tipo de coisa. Eu vi que foi previsto uma certa profundidade para se encontrar argila e tudo mais, mas está um pouco mais profundo do que foi colocado aqui nesse estudo. Mas eu quero discutir com vocês 2 pontos primordiais. Isso foi só para começar, para a gente também não alongar muito. Primeiro, a falta, a inexistência de legislação municipal em Araçatuba, em especial o Código Ambiental Municipal, a Lei de Uso e Ocupação dos Solos e o Plano de Resíduos Sólidos. Foi fator que pesou na implantação, no projeto de vocês aqui na nossa região? De forma alguma. Mas vocês disseram que estudaram a legislação? Estudamos, mas não pela ausência de dispositivos estabelecidos como codificados. Quantos municípios no Brasil nós temos Código de Meio Ambiente ou Código Ambiental? Por que ainda muitos doutrinadores, ainda, como Edson Milareda, entre outros, eles falam da necessidade do Brasil codificar a legislação ambiental? Porque quando a gente fala de uma resolução federal, a gente não sabe a abrangência dela, se ela se aplica num município como esse ou não. Então, isso cria uma discussão. Então, a codificação é uma coisa que eu também defendo em nível federal e, obviamente, não foi pela ausência de Araçatuba, porque não é uma prerrogativa de Araçatuba. Araçatuba não tem problema, não tem um déficit em relação a essa questão ambiental, até porque a nossa lei federal... Não tem um déficit. Do meu ponto de vista, para os municípios que nós conhecemos do Brasil, ela não é diferente. Ela não é uma Então, você está nivelando por baixo. Não tem uma falta. Você fala, está nivelando por baixo. Ele não tem o Código Ambiental. Todos não têm? Então, tudo bem. Então, se eu não tenho uma perna, então, se eu tenho 2, eu sou anômalo. É isso? Não, a posição tua está errada. Desculpa, meu colega. Eu não quero... Imagina, eu só não quis criticar Araçatuba. A minha intenção não foi isso que eu coloquei. Foi dizer que não foi a ausência de Araçatuba que provocou uma ação. De forma alguma. Foi a capacidade da região e a adequação daquele local dentro da viabilidade do estudo. De forma alguma foi uma ausência, uma falha, um déficit de Araçatuba. Muito pelo contrário, né? A necessidade da região em ter um empreendimento com essas características que nos trouxe. Não foi uma questão legal, de forma alguma. Tá, eu entendo. Você tira a responsabilidade de Araçatuba com relação a não ter essa legislação. Eu não. Se é necessário, eu também defendo. Não, eu não. Eu já falo, como eu já falei para o prefeito, já falei para quem quiser ouvir, Araçatuba foi incompetente em não criar seu Código Ambiental, foi incompetente em não ter suas legislações ambientais específicas, e eu obtive do prefeito um compromisso dele, numa reunião que tivemos, representando o OAB, em que essas legislações seriam feitas este ano ainda. Tá? E ele vai falar, não adianta o prefeito esse falar, que é meu conhecido e tudo mais, não sou político, nem me interessa essa questão política, me interessa a questão técnica. Tá? E virar e falar que a equipe técnica está assoberbada de trabalho, me desculpe, isso não é desculpa. Tá? Isso não é desculpa. Uma coisa também que me preocupou é que no projeto de vocês constam a existência de 2 nascentes. Em contrapartida, outros estudos foram feitos, constaram 5, outros 7, e de repente começou a ter nascente para tudo quanto é lado. Conheço muito bem o novo Código Florestal, participei com sugestões para elaboração através de um corpo técnico e tudo mais. Dou aula de como interpretar o novo Código, então eu sei e creio estar apto para discutir ele aqui com vocês. E sei muito bem que vocês colocaram aqui que uma nascente ela será respeitada. E a outra nascente, vocês não utilizaram a palavra soterrada, porque seria muito forte para colocar numa rima. Mas, na realidade, essa outra nascente será soterrada, porque será construída em cima. Será construído um aterro em cima. Isso está no documento de vocês. Aqui não rima.
Carlos, deixa eu aproveitar então, e já fazer um adendo até sobre essa pergunta tem a ver com uma telespectadora, a Veib Furtado, ela que é engenheira civil, Zeide, né? Zeide Furtado. Ela é engenheira civil e pediu para explicar essa drenagem da nascente, né? E o rebaixamento do lençol freático e a estabilidade geotécnica do aterro. Então, complementando aí a colocação do Carlos. Claro. Bom, primeiro eu queria esclarecer sobre a matriz de impacto. A questão, e no próprio EIA está bem detalhado a metodologia que foi empregada para a elaboração dessa matriz, como também a forma do critério estabelecido para a classificação e avaliação dos impactos. De qualquer maneira, esse impacto ele não foi considerado alto, porque se considerou também a potencial mitigação do impacto. Então, a mitigabilidade do impacto foi considerada para a classificação entre alto, médio e baixo. Então, é um aspecto técnico que eu acho importante esclarecer. Em relação à questão da nascente, uma nascente não sofrerá intervenção e a APP, né, a área de preservação permanente em torno da nascente, é proposta a sua recuperação ambiental, né, com o plantio de árvores nativas, e a outra nascente não foi escrito soterrado, porque realmente não será soterrada, né? O termo de soterrar é extinguir, acabar com uma nascente. O que está proposto nesse projeto é uma drenagem dessa nascente, ela será encapada, canalizada até o limite da área de disposição dos resíduos. Isso. Portanto, a drenagem, realmente, a nascente ela não vai deixar de existir, ela só vai ser encapsulada na parte onde haverá intervenção, né, conforme o projeto... Canalizada. Ela vai ser canalizada, mas não será suprimida. Existe uma diferença grande nisso aí. Então, é importante deixar claro... Saiu do limite do aterro, ela continua o fluxo normal. Exatamente. E até é importante também deixar claro da qualidade da água hoje, né? Essa nascente foi feito a amostragem, a análise laboratorial da água, e hoje a qualidade da água já é muito ruim, em função do uso pretérito da área, agricultura, né? Gado que morre e acaba contaminando ali aquele curso hídrico. Então, essa questão, não haverá nenhum contato dos resíduos com a água daquela nascente. Vai haver uma canalização de trecho da nascente. Isso eu poderia fazer uma colocação? Deixa eu só finalizar uma situação aqui, que eu não posso concordar com ele, que foi analisado no EIA a sistemática de classificação da magnitude dos impactos, visto que os impactos não mitigáveis na matriz de vocês estão todos classificados como baixo, como impacto não mitigável, baixo. Está escrito aqui. Tá? Isso aqui está super claro. Então, eu não tenho como concordar, não dá para concordar quando vocês viram e falam não é mitigável. A partir do momento que não existe possibilidade de mitigar, o impacto não pode ser baixo, gente. Senão eu vou chegar aonde com questão ambiental? Em lugar nenhum, me desculpe. Para mim, existem algumas pendências técnicas a serem analisadas. Não estou falando com o coração, falo só com a razão. Tá? Conhecimento técnico que talvez tenha sobre isso. Então, existe uma forma, e isso aqui, e fiz questão de analisar o RIMA e não o EIA, para ficar claro para a população, que o EIA é uma ferramenta extremamente técnica, feita de técnicos para técnicos. E o RIMA é a tradução do EIA para uma linguagem muito mais simples, mais usual, para não técnicos, para dar um resumo de entendimento daquilo que se pretende. Então, são essas as duas ferramentas apresentadas. E o RIMA nos leva à conclusão divergente de uma realidade. Para um não técnico, ele nem vai olhar para essa matrizinha aqui. Para que isso aí? Esse quadradinho não é nada. Para um técnico, isso aqui diz tudo para a gente. Bom, a apresentação da matriz no RIMA, ela é estabelecida pela própria legislação, por isso que foi apresentada a matriz. É uma obrigatoriedade legal anexar a matriz de impactos no RIMA. De qualquer maneira,
A equipe está totalmente aberta para discussão, para os esclarecimentos técnicos que se fizerem necessários, Carlos. Bom, a priori, seriam basicamente esses pontos que nós temos a discutir. Da minha parte, depois botando um bate-papo geral, né? Só lembrando que houve essa discussão com relação a captar e enterrar lixo, tá? Visto que o RIMA não prevê reciclagem, existem restrições legais, isso mais aquilo, tá? Mas isso está sendo uma discussão muito grande aqui em Araçatuba, a gente tem observado, e a preocupação deles é o seguinte: vai chegar esse lixo in natura, jogar num buraco, meter terra por cima, depois tampar para gerar gás, aquela conversa toda, ou isso vai ser, de alguma outra forma, previamente tratado nos municípios de origem, para que receba, então, uma forma de lixo um pouco divergente do que nós enxergamos dentro de um caminhão de lixo hoje. Tá? Então, essa aí também é uma situação. E eu, a partir do momento que começou a se discutir 100 milhões de investimento no projeto, e depois já chegou-se, então, a 12 milhões, que dá 600 e poucos mil, segundo você dividiu 630 mil por ano, achei um empreendimento não é assim, dessa magnitude tão grande, né? E a pergunta também com relação à receita para o município, que o nosso prefeito vive dizendo que lixo é riqueza. Bom, eu acho que dinheiro é riqueza, saúde, principalmente, é riqueza, principalmente saúde é riqueza. Não lixo. Lixo, para mim, não é... Mesmo ambientalista, não consigo enxergar lixo como riqueza. Apenas sobre a forma de disposição do lixo, né? O que nós vamos dispor ali é o rejeito, e a adequação e a forma que ele virá, ele está dentro da premissa da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Portanto, também, a sociedade tem um papel importante na gestão do seu lixo. E lixo pode ser visto como receita, como pode não ser visto como receita. Claro que para a empresa é receita, mas é uma responsabilidade também e um compromisso que a própria população deve assumir dentro da sua casa. Se isso vai para o aterro sanitário, isso gera receita para eles, perfeito. Agora, o meu material reciclável pode gerar receita para aquele cooperado que está trabalhando na triagem, que está vivendo daquilo para manter a sua família. Então, lixo é dinheiro, sim. Eu não consigo dissociar a ideia da reciclagem, do reuso, da questão financeira. Então, é certo que a sociedade pode ter um proveito, sim. E esse é o papel da sociedade, cobrar que empresas sérias se instalem para que, de forma adequada, seja feita a disposição final do seu lixo, do seu rejeito, e sabendo que o lixo e rejeito não é qualquer coisa que eu termino de usar e posso jogar fora. Esse jornal ele pode ser reciclado. Portanto, eu tenho um local apropriado para colocar. Não é no aterro sanitário. É só isso. Vamos passar a palavra para a senhora Arlete, ela que é moradora a praticamente 500 metros do local onde se pretende instalar o aterro, né? E para a senhora fale aí quais são, representando aí os moradores, os vizinhos aí do... A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, se é um empreendimento tão bom para a nossa cidade quanto estão tentando demonstrar, por que foi escondido desde 2010 que estávamos articulando isso daí e foi escondido da população de Araçatuba? Porque coisa boa não se esconde da população. A primeira questão é que, dentro do processo de licenciamento ambiental, existe uma obrigatoriedade de cada passo desse processo de licenciamento, ou seja, em que a empresa vem pedir autorização para se instalar, que ela comunique. Então, quando ela teve a intenção de elaborar um estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório, ela foi à Secretaria de Estado e apresentou um plano de trabalho. O que seria o objetivo de instalação daquele empreendimento. Partindo dessa proposta, que foi publicada no Diário Oficial, foi divulgada no jornal, inclusive na Folha da região. Enfim, nós fizemos toda esta publicidade, nós comunicamos à população na forma que a lei prevê. É claro que não colocamos um carro de som e falamos, olha, a empresa quer fazer isso, até porque eu não conheço uma empresa que faz isso de nenhum tipo de atividade. Então,
pela severidade que nós temos em relação ao nosso tipo de empreendimento, a publicidade ela se dá de forma regrada e muito maior do que a gente conhece. Então, jamais, por parte da empresa, a gente quis omitir ou esconder. O que foi feito foi seguir o que a lei determina. Olha, quero fazer um empreendimento, apresento um plano de trabalho para a secretaria. Ela me devolve um termo de referência para a elaboração do estudo. Com base nele, aí a gente entra em aspectos técnicos. E cada passo desse é publicado no jornal, no Diário Oficial, tem a forma correta. Foi feito recentemente, como dito, uma audiência pública para que a sociedade tivesse conhecimento daquilo, expusesse as suas colocações e enviasse para a secretaria, para a CETESB, no caso, que é o órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, para que sobre as questões relacionadas ao estudo. Estamos aqui debatendo, nos apresentando e agradecendo principalmente a educação e a cordialidade que a gente vem aqui de apresentar um local, porque lixo, a gente só lembra do lixo quando tem que colocar na portinha de casa. Depois a gente não lembra. A gente também não lembra que desse lixo a gente tem que separar, porque alguém pode viver dele, ter dinheiro, enfim. Somos ambientalistas na acepção da palavra e não nos escondemos. Não, imagina, nós estamos aqui. Olha, eu não entendo nada dessas leis ambientais, dessas técnicas que vocês fazem, porque eu aqui estou como uma moradora de lá, um produtor de banana que entrega para a merenda da escola aqui de Araçatuba e de várias outras cidades. Estou preocupada com isso, porque na audiência pública, o que eu ouvi? 5 coisas que me deixaram totalmente chocadas. Que a região não tem produtividade. Eu tenho como provar que tem produtividade. Que não tem moradores ao derredor. Eu estou aqui viva para falar que lá tem moradores. Que o clima de Araçatuba não passa dos 27 graus. Nós todos sabemos, não precisa ninguém falar que o nosso clima aqui, o dia que está menos está 34. Que a região tem 2 nascentes e que uma dessas nascentes está contaminada. Eu conheço lá a região, essa não é a verdade. Se está contaminado ou não, isso eu não posso dizer, porque eu só sei de uma coisa, eu tomo daquela água há mais de 50 anos, e eu estou viva ainda. Então, eu acredito que essa água não esteja contaminada. E outra, que a região é uma região plana. Quem conhece aquela região sabe que aquela região não é uma região plana. Então, baseado em quê? No que vocês apresentaram na audiência pública, que por acaso eu fui lá. Eu fiquei sabendo dessa audiência por acaso e fui lá. E estou chocada até agora com o que eu ouvi. Então, eu gostaria de saber como não pode ser construído esse tipo de aterro onde tem produtividade, onde tem moradores, onde o lençol freático é a 3,5 metros. Eu andei lá naquela região, que eu conheço, eu sou moradora de lá há mais de 50 anos, eu conheço tudo aquilo lá. As nascentes, você vê brotando a água, você anda, dá gosto de ver aquela água limpinha escorrendo. Eu quero saber por que foi escolhido aquela área. Nessa resposta também, eu vou aproveitar, dona Lete, colocar aqui uma colocação aqui da Roseli Aparecida de Assis, ela que é empresária e nos ligou aqui no 3636-7732. Ela disse que a população está preocupada com o leite, o hortifruti, né? Os moradores próximos e as nossas rodovias, que são as estradas vicinais, né? E também a Mônica Marques, né, pergunta por que foi escolhida aquela região. Ela continua aqui dizendo que a propriedade é do município particular, mas a propriedade é particular, né? Ela já era particular e foi adquirida pelo grupo de uma já particular, né? Isso, foi adquirida de um particular. Apenas, né, eu vou fazer algumas respostas não relacionadas ao estudo. Primeiro, a questão da publicidade, por acaso, foi isso, foi provocado, né? Quando da audiência pública, é obrigado que a empresa ela divulgue isso também em rádio e nos jornais. Então, essa surpresa, está vindo uma empresa aqui, é por isso. Né? Então, a divulgação, é o não se esconder. Mas você tem que ver comigo que 20% da população tem acesso a esse tipo de informação. E um empreendimento como esse, no que eu conheço, no que eu tenho, eu acredito que tenha que ter pelo menos o consentimento da população, e a população não foi consultada sobre esse empreendimento. Sobre os outros aspectos de escolha de área, desculpa,
primeiro, a questão do acaso de ter a notícia de que iria acontecer a audiência pública. Esse acaso foi provocado. Então, só para demonstrar que a empresa não quis em nenhum momento se esconder. Quanto às questões do estudo, a escolha da área, já foi dito, eu acho que é importante até que o Alexandre venha a reafirmar algumas outras questões mais específicas, mas é passado um processo, tem um processo de avaliação de escolha de área, onde uma série de requisitos, não só vinculados à existência de uma nascente ou não, e principalmente voltados àquela capacidade daquela área de receber o empreendimento daquele, que levou à escolha da área e que, portanto, ao final foi desenvolvido um estudo. Então, eu acho que é interessante até que o Alexandre fale um pouquinho mais sobre os aspectos.